Bora, gente. Não. Bora começar. A gente já tá. Nós saímos, entre aspas, a gente nunca sai do sistema circulatório, certo? O sistema circulatório vai ser uma presença na vida da gente o tempo todo, porque tudo depende dele. Nós estamos entrando agora no sistema respiratório. E vocês vão perceber que tudo que a gente falou lá atrás do sistema circulatório tem influência direta no sistema respiratório, certo? Hoje nós vamos falar do DPOC, né? Distúrbio pulmonar obstrutivo crônico, e que dentro dele vai estar asma, vai estar enfisema, ou seja, vai tornar o nosso processo respiratório deficiente. Antes que a gente comece, rapidinho, eu gosto sempre de que vocês relembrem um pouquinho do sistema respiratório, não é? Em que o sistema respiratório ele tem como órgão principal os pulmões, que são em número de 2. Vocês vão perceber, inclusive, que vai ter um vídeo que eu vou mandar para vocês que fala um pouco da anatomia dos pulmões. Então, requer de vocês uma lembrança que vocês têm 2 pulmões. Esses pulmões têm no seu interior a árvore brônquica, que é formado de brônquios, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. E é exatamente nos alvéolos, aqueles cachinhos de uva que fica no finalzinho dos bronquíolos, que vai favorecer a troca gasosa. Quem é que faz essa troca gasosa? Através de quê? Quem é que capta esse oxigênio que lá no sistema circulatório precisava a todo custo? É o nosso processo de respiração. É o inspirar e o expirar. A gente coloca para dentro o oxigênio e tem que jogar para fora o CO2. Bem, doença pulmonar obstrutiva crônica. Lá em anatomia, vocês perceberam, assim, enquanto que no sistema circulatório nós temos os vasos, certo? Nós também temos canais no sistema respiratório para favorecer essa passagem de ar. Para o ar passar, certo? Ele precisa de canalículos, precisa de canais. Então, veja só, se um desses canais obstruírem, seja por um coágulo, seja por um estreitamento, por qualquer coisa, por secreção, acúmulo de secreção, isso vai impedir a nossa respiração. Lembre aí, quando você está gripado e que o seu nariz está entupido, a respiração fica comprometida. Consequentemente, a oxigenação vai ficar comprometida também. Então, se caracteriza por alterações progressivas da função pulmonar, resultando em obstrução ao fluxo aéreo de ar. É constituída pelo enfisema, bronquite e asma. Ou seja, são exemplos de doenças obstrutivas crônicas, ok? Então, assim, doença pulmonar obstrutiva crônica. Existe algum processo que está obstruindo em algum lugar, algum canal, sem deixar passar o ar, ok? Bora embora. Aqui, lembrando, repare, ele aqui está falando dos alvéolos, né? O que é que acontece no caso do enfisema? Imagine que aqui... Não, eu vou apelar para a sua... deixa eu ver se a outra está melhor para vocês verem. Não. Olha, vou apelar para o conhecimento de vocês da anatomia. Lá embaixo, aqui em cima, aqui, no finalzinho, nos bronquíolos, tem aqueles cachinhos de uva. Imagine que os cachinhos de uva, imagine um cacho de uva aí, em que as uvas começam a estourar, e aí essa uvinha daqui, que era toda fechadinha, olha como ela era, toda fechadinha, ela vai começando a estourar e vai emendando uma na outra. Entendeu? Vocês vão entender já já. Aqui também, isso ele está dizendo um exemplo na questão alveolar. Rompe-se
E isso acontece na questão do efizema e você vai ter um problema respiratório. Já aqui, ele está falando da bronquite crônica, ele está colocando aqui nos canais a presença o quê? De muco, catarro. Eu adoro essa palavra, catarro. O catarro, sabe? Quando você fala assim, você lembra daquela secreção verde, musgo, pesada, liguenta, em que você não consegue colocar para fora e ela vai, imagine, ressecando no interior dos canais, certo? E aqui os canais diminuem a luz do seu canal, consequentemente não vai ter como o ar passar por aqui. Não vai interferir lá no sangue? Claro que vai. Menos oxigênio entrando, menos oxigênio chegando lá na circulação. Não vai comprometer? Claro que vai. Aqui, em que ele está mostrando aqui, ó, traqueia, brônquios. Ele aqui mostrando a passagem do ar e ele aqui está mostrando, ó, um livre e um com problema. Repare que a luz desse canal está maior e a luz desse está menor, diminuiu, porque ó, o acúmulo, vamos dizer que de secreção, ou edema, que estreitou o canal, olha aqui mais outro, livre e outro estreitado. Aqui só são exemplos do que pode acontecer para que ó, problemas respiratórios aconteçam, ok? Aqui só uma gravura dizendo a questão da dor local, você sabe perfeitamente, aí a gente sempre fala da questão da gripe, quando você tosse, você fica com a região torácica dolorida, você chega a não querer, até para tossir, dói, e aí você não quer tossir direito, consequentemente o acúmulo de secreção vai acontecer, porque a tosse é o nosso cão de guarda, é a tosse que estimula a saída da secreção. Quanto mais você tosse, o seu catarro volta, você engole, estando dentro do ônibus com vergonha de tossir e colocar para fora, você engole. Quanto mais você faz isso, mais lhe prejudica, porque é exatamente nessa secreção que quer sair que naquele momento pode colocar para fora o micro-organismo, o agente causador, certo? Então, a secreção é como se fosse o pus de uma ferida. Ou seja, você está colocando para fora o que está em excesso e lhe prejudicando lá dentro. Então, tem que colocar para fora. Então, o que é o enfisema? Até agora, a gente falou da doença obstrutiva, que o enfisema é uma dessas doenças. Você faz parte do DCPO, certo? Das doenças crônicas obstrutivas. Eu falei ao contrário, mas não tem problema não, viu? Então, assim, o que é o enfisema propriamente dito? O enfisema é uma doença crônica irreversível, caracterizada por obstrução brônquica e distensão alveolar, as duas gravuras que a gente viu logo no início. Ou ele vai estar distendido porque foi destruído. Quem faz muito isso é o nosso cigarrinho. Quem faz muito isso, infelizmente, é no processo de envelhecimento. A perda de elasticidade dos pulmões, destruição alveolar e capilar por acúmulo de ar nos alvéolos. Poxa, se o pulmão não está conseguindo se distender como deve para colocar para fora, botar o CO2 para fora e receptar o oxigênio, obviamente que os alvéolos vão ficar comprometidos. É como se eles começassem a acumular ar lá dentro e por conta do peso, ele destrói. Ele se rompe. Então, é necessário que se veja isso. Vocês vão ver nesse instante ali uma gravura, e daí porque os idosos... Não, vamos chegar na gravura, senão eu vou antecipar. Vamos lá. Olha aqui, alvéolos normais. E olha o que está acontecendo com eles aqui. Estão ficando maiores. E automaticamente eles vão começar a se romper. Olha aqui. Ó, alvéolos com enfisema. Repare que eles já tem mais as bolotinhas certinhas. É como se as uvinhas começassem a se romper e juntassem uma na outra.
Tem um negócio que chama filipinha, eu vejo isso em banana, né? Que uma banana que nasce junto com a outra. Seria mais ou menos aquilo, uma uva junto com a outra, né? Uma se montando uma sobre as outras, né? Aqui os alvéolos normais, né? E aqui os alvéolos com efisema e aqui um ao vivo e a cores, essa destruição alveolar. Aqui, um pulmão sadio, um pulmão já com atrofia, né? Já tendo necrose tecidual. Isso acontece muito com quem está com fumante, muito mesmo, ou quem faz trabalho em locais de contaminação aérea, certo? E aí, se ele está assim, é como se ele tivesse ressecado. Ele perde essa distensão, ele deixa de fazer o papel do que é do pulmão, certo? Quais são os fatores de risco? Fumo, sempre, né? Poluição ambiental persistente, asma, né? As pessoas que são asmáticas, que têm asma é uma doença crônica, né? E a tuberculose, também é uma causa para ter o efizema, né? Também é uma doença que destrói, né? Principalmente os alvéolos. Olha aqui o que eu queria falar naquela hora. Vocês já repararam que grande parte dos idosos, ele tem o tórax quadrado, ó, todo retão, né? Repare, até o cara que fez educação física durante muito tempo, né? Ele quando vai ficando idoso, ele vai ficando quadrado, esquisito, né? Sem forma. É o que a gente chama de, ó, é um dos sintomas básicos, tórax em forma de barril. Essa é uma fotografia, esse é um desenho que você vê em quase todos os livros que fala sobre o efizema, em que ele coloca o barril para que você veja que o formato se assemelha a um barril. É como se você colocasse aqui um barril e ele coubesse tranquilamente aqui. Cansaço aos esforços rotineiros, ou seja, qualquer andadinha que dê, qualquer pegar de um livro, subir uns degraus, ele já se torna cansado. Tosse produtiva. O que é uma tosse produtiva? Inicialmente ela é seca, depois ela vai começando a fazer um muco esbranquiçado, depois meio esverdeado, aquele verdinho bem claro, até se tornar aquele fluido espesso, grosso, verde, e que quase... Imagine você dentro do ônibus, daqui para Cajazeira 30, e aí você dá vontade de tossir ali, vamos supor, nas 7 portas. E aí você começa... com vergonha de tossir. E aí você, com vergonha de abrir, e agora então ninguém pode tossir mais. Com vergonha de abrir a janela, você fica... Tem hora que você tosse de uma vez, que o catarro veio e você engoliu. Chega, deu aquele amargozinho no final que o catarro tem. Mas teve uma hora que não deu mais. E quando ele vem virado no diacho. Aí você abre a janela e cospe. Quando você cospe, ó, melou até o cabelo. Eu tô vendo já a cara de vocês aí. Na verdade, é isso que acontece com uma tosse produtiva. Ela vai evoluindo de tal. Por isso que é importante que você coloque para fora. O maior problema em pediatria com as crianças é justamente isso. Que a criança ela não sabe colocar para fora, né? Então, assim, quanto mais você retém, mais essa secreção fica, ó, endurecida, fica ruim de sair. Por isso que um dos conselhos médicos, uma das orientações médicas é exatamente fazer com que você beba bastante líquido para que você fluidifique, torne essa secreção mais fluida, mais leve, para que ela consiga sair. Desconforto relacionado com a menor capacidade de respirar, ou seja, dispneia, em outras palavras. Uso abusivo da musculatura acessória, definindo o tórax em forma de barril. Você começa a querer respirar com tanta força que você sente que sua respiração está toda aqui no peito. E aí faz esse processo de alargar o tórax. Agitação, e aí a sonolência, porque a agitação não lhe deixa dormir de forma satisfatória. A dispneia lhe faz ficar agitado, que não lhe deixa dormir.
E aí você fica com sono, fica sonolento o tempo todo. Você senta para descansar e aí acaba cochilando por conta de todo o quadro clínico, que é normal. Dificuldade de concentração, oxigenação comprometida, obviamente, concentração e o sono também você não vai ter. Tremor nas mãos, né? Anorexia com perda de peso, né? A falta de apetite, consequentemente, você perde peso. Muitas vezes, o próprio tremor das mãos é por conta disso, né? Por todo esse quadro que já gerencia essa... Repare que o idoso, para se alimentar, é meio complicado. E muitas vezes não é pela idade, né? Mas é com certeza pelo quadro clínico da patologia que ele está naquele momento. Quais são as complicações? Pneumotórax, que é o acúmulo de ar no espaço intrapleural. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Beber minha água, viu? Nós falamos nesse instante dos pulmões. São em número de 2. E a gente sabe perfeitamente, vocês lembram perfeitamente, que os pulmões, eles são revestidos, é como se você passasse um papel filme ao redor de todos os 2 pulmões, né? Ou seja, é uma membrana, uma dupla membrana chamada pleura. Para que ela serve, Pro? Você sabe, mas eu vou relembrar porque eu sou boa, tenho um coração bom. Ó, vamos supor que aqui é uma membrana, eu não disse dupla membrana, então imagine 2 películas, aqui é um papel filme e aqui é outro, em que ele faz o seguinte, quando você inspira, essas membranas deslizam para que quando os pulmões se incham de ar, não haja rompimento. Os pulmões têm um tecido semelhante a uma bucha. Tem que ser cheio de buraquinhos. Vocês não vão na cozinha, não vão saber, mas como é que chama? Não é o fígado, não. A outra. Bofe. É aquilo ali. Se você enfiar o dedo, vai sair um bocado de pedregulhozinho, assim, de pelezinha aos quadradinhos. Por quê? Na verdade, se o pulmão fosse solto, o que iria acontecer? Na hora que você enchesse, ele ia estourar, ia pedacinhos para tudo quanto é canto. Então, o que o Papai do Céu fez? Empacotou para dar sustentabilidade, segurança e facilidade para ele se expandir sem causar problema nenhum. Então, o pneumotórax faz o quê? Entre as 2 membranas, acumula ar. O ar não sai na quantidade que deveria sair. Não está obstruído? Se está obstruído, não vai sair uma quantidade boa. Entrou uma quantidade, não vai sair essa quantidade. Então, o próprio deslizamento dessa dupla membrana, dessas pleuras, vai ficar comprometido, porque por estar acumulando aqui entre uma e outra, vai ter ar aqui dentro. E aqui não pode ter nem ar nem líquido. Não sei se já ouviram falar de derrame pleural. Não pode ter entre as pleuras nem ar e nem líquido, porque elas precisam deslizar para facilitar a distensão desses pulmões. Então, é o acúmulo de ar no espaço intrapleural, alterando a mecânica respiratória e as trocas gasosas. É como se estivesse rígido, né? Aquele ar que está entre elas 2 não facilita esse deslizamento, deixa rígido, está emperrando, entendeu? Insuficiência respiratória aguda, a famosa IRA. Insuficiência de respirar, ou seja, dá problemas imediatos nessa respiração. A pessoa não respira direito. Qual é o tratamento? Broncodilatadores, que servem para dilatar. Se tem alguma coisa obstruindo, vamos então, ao invés de tirar, vamos abrir esses brônquios para ver se com a nova rede de ar ela saia. Antibióticos, que geralmente por conta de algum tipo de infecção, o antibiótico vai resolver. Corticosteroides são anti-inflamatórios. Oxigenoterapia, se o médico prescrever. E inaloterapia também, se houver necessidade, para facilitar a respiração. Quem tem asma sabe, né?
Quais são os nossos cuidados de enfermagem? Repouso em ambiente arejado e limpo, porque a poluição, os resíduos do ambiente podem prejudicar ainda mais, já está entupido, ainda vai mais você respirar mais porcaria, vai entupir mais ainda. Incentivar a ingestão de líquido, pelo que eu falei nesse instante, para fluidificar a secreção e, consequentemente, desobstruir o mais rápido possível. Manter o ambiente calmo e tranquilo. A agitação faz que a pessoa respire mais rápido e aí vai prejudicar esse indivíduo. Verificar e anotar a temperatura de 4 em 4 horas. Ó, gente, 4 em 4 só são números. É quando houver necessidade, pelo menos no mínimo, certo? No mínimo de 4 em 4. Incentivar o paciente a evitar o fumo, sem nenhum tipo de explicação agora. Quando a gente fala a evitar o fumo, o que a gente quer é que ele pare. Mas como a gente sabe que não pode parar de imediato, evitar o fumo, até a fumaça. Evitar o ar poluído e atividades físicas, já falei. Umidificar o ambiente de repouso com água fervendo. Hoje já tem umidificadores, né? Mas tem muita gente que coloca até um negócio de água debaixo da cama para facilitar. A questão da água fervente é porque o vapor vai umidificar mais o ar. Usar lenços de papel na eliminação de secreções por conta da contaminação, né? Toalhinha, lenço de pano. Eu acho que nem tem mais lenço de pano. Oferecer uma dieta nutritiva, mas uma dieta livre. Isso aí a nutrição vai fazer. Administrar oxigenoterapia prescrita. O médico vai prescrever espirometria. Inclusive, nos vídeos vocês vão ver, eu facilitei a vida de vocês, né? A quantidade, ver a capacidade de colocação de ar para dentro e da eliminação desse ar, né? Esse aparelhinho aí, que tem de diversas formas. Esse aqui vai ser o nosso último slide. Os vídeos, tem muitos vídeos para vocês, inclusive da espirometria, para que vocês vejam como é que funciona, certo? Mas tudo isso é com prescrição médica, ok? Beijo no coração de vocês.